Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Nelson Trentini, psicanalista, pai do Lamartine e nadador amador, é isso? Ou já é profissional? Não, ainda amador. E vou continuar, provavelmente. Então tá bom. Nelson, conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, o que você gostaria de contar aqui pra gente, além do que, obviamente, da descrição que eu já fiz. Bom, sou Nelson Trentini, eu sou médico psiquiatra e psicanalista, né? Vim pra cá, não sou de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, sou do sul do Brasil. E vim pra São Paulo pra faculdade. Vim com 17 anos. Da onde que você é lá do sul? Eu Qual que é a sou sua de cidade? Rio do Sul. É uma cidade pequena da região de Blumenau, mais ou menos. Blumenau. Morei lá 15 anos. Cara, Foi mesmo. Depois morei 2 anos em Florianópolis. você foi fui fazer estudar, o colegial. Estudar lá. colegial. E aí vim pra São Paulo quando eu entrei na Pessoal, Unifesp. só pra explicar, o colegial é o... Agora eu vou me enrolar nessa. Nessa eu vou me enrolar. É o Fundamental 2, acho, né? Não, É o Três? ensino médio. ensino médio. Ensino médio. Abre, ó, tá vendo? Eu tô velha. porque Mas aí é a porque gente- colegial eles não sabem nem o que é, É. gente. Quem tá assistindo não Não. sabe nem o que é colegial. E eu não sei qual que é o atual. Já entregando a idade, A idade, da geração é. antiga, né? Não tem Exatamente. É ensino médio. Exato. E quantos aí, mil habitantes tinha a sua cidade lá no interior? Ah, Tem uns 80 mil, mais ou menos. e seus pais moram lá ainda? Moram lá. Que legal. Estão lá. Meu irmão tá morando em Florianópolis também. Uhum. Tem um irmão que acabou fazendo medicina também e estudou lá na Federal de Santa Catarina e UFSC. ficou por lá. Legal. E daí você veio, você passou direto, então, na faculdade? Passei direto. E como que você veio parar em São Paulo? O que você pensou assim, vou fazer prova de faculdade ou vestibular em São Paulo? Quando eu prestei só um vestibular lá em Santa Catarina Tá. e prestei 4 aqui em São Paulo. Ah, então Então você eu já tava queria sair querendo de vir. casa, entendi. Já Eu tinha acabei essa passando intenção. lá, passei aqui também em algumas e aí vim pra cá. Que legal. E conta aí, como foi a sua experiência na faculdade? O que te marcou mais na faculdade? Pode até ser coisas não acadêmicas, tá? Não precisa necessariamente ser acadêmico. Foi a chegada em São Paulo, né? Acho que, enfim, morava em Florianópolis, mas a vinda pra cá já foi um tanto quanto teve um estranhamento no início, enfim, ainda a gente estava lá na Unifesp, o campus da faculdade se misturava com a cidade, mas ainda era um tanto protegido, assim, um bairro, né? Sim, Tinha um sim. clima meio de interior e no início eu comecei a circular por lá, tal. Depois você vai conhecendo a cidade, enfim, explorando mais São Paulo. Então, acho que teve tanto a descoberta da medicina, quanto também De aproveitar todos, outras coisas claro. que uma metrópole pode oferecer, né? Perfeito. E São Paulo tem muita coisa, né? É que assim, eu sou Exato. paulistana, mas eu adoro ouvir essa história das pessoas que, quando vêm pra São Paulo, porque deve ser um baita do impacto, né? Ainda mais você sair do interior de Sim. outro estado e vir pra São Paulo. Eu já tinha vindo algumas vezes a passeio e tal, mas para morar, enfim, muda um pouco. Mas hoje eu já moro há mais tempo aqui do que eu morei lá, então, Sim, então eu você já é quase mais virei paulistano. paulistano. Justo. E seus pais trabalham com o quê? Meus pais são da área de biológicas também. Meu Ah, pai é dentista, que legal. minha mãe fez biologia. E a gente meio cresceu perto do meu pai, né? Perto da Odonto, mas também com alguns amigos médicos. Então, desde pequeno, Uhum. eles tinham um grupo de amigos com 3 casais de médicos, tá? Então, a gente cresceu meio imerso na medicina por tabela, assim. E você sempre soube que queria fazer medicina? Você lembra mais ou Não. menos como foi essa decisão? Eu lembro, já falei, enfim, anos de análise, já falei bastante É, sobre isso imagina. também. Conta pra gente, então. Fale mais sobre isso. Eu lembro, na verdade eu comecei, enfim, fui para Florianópolis para fazer o colegial, porque isso é um pouco comum para quem mora no interior, Sim, sim. né? Mesmo aqui em São Paulo. Mesmo aqui em São Paulo, sim. Já para me preparar para o vestibular e tal, mas eu não tinha certeza do que prestar. Medicina era uma possibilidade, era uma opção,
Mas mesmo no terceiro ano do colegial, eu fiquei em dúvida entre medicina, história e direito. Olha só. Nossa! Tinha mais opções na área de humanas. Eu achei que você fosse falar da odonto por causa do seu pai. Eu achei que Odonto- talvez fosse medicina e odonto, alguma Não, coisa assim, nunca mas foi. nem passou pela cabeça. Não, nem minha, nem do meu irmão, eu acho. Interessante. Direito, porque, enfim, tem algumas tias advogadas e ouvia umas falas dos meus pais e tal. Eu gostava muito de ler, e aí tinha uma certa familiaridade com letras e escrita e tal, e aí era uma possibilidade, mas eu acho que a medicina acabou surgindo um tanto porque acho que era um vestibular desafiador e um Uhum. curso um tanto quanto desafiador, que Sim. acho que isso, querendo ou não, teve uma importância até inconsciente naquela época. Mas acho que a maioria Pra de muita nós, gente, eu acho que a maioria Uhum. de nós caiu nessa armadilha. Quem era bom Depois a aluno, gente se dá conta do que vem, mas enfim. uma grande armadilha aí. O que é o Sim. mais difícil disso aí? Pois é, acho que esse foi um ponto. E também porque eu tive eu tive algumas professoras muito, muito marcantes na história do colegial. No interior, em Santa Catarina, uma professora de biologia e de química principalmente a professora de biologia muito boa, Adriana. E foi ótimo, assim, ela adorava o jeito que ela dava aula, eu comecei a me interessar muito por biologia botânica, e aí começou biologia celular, enfim, aí comecei a curtir mesmo biológicas pela curiosidade, me deixava instigado, sabe, a buscar e tal. E uma professora de história, aí já, isso foi no ensino, antes do ensino médio, enfim, no Fundamental 2. Fundamental. Acho que é Fundamental 2, eu sou péssima disso. Agora, já no ensino médio, no colegial, uma outra professora de literatura, excelente. Até quando eu passei no vestibular, eu me lembro de ter escrito um e-mail para ela, Ai, que legal! e ela respondeu, enfim, gostava muito das aulas dela. E uma outra professora de história. Então, por isso que eu ficava mais Transitando. nas humanas, assim, com dúvida de talvez seguir alguma carreira de humanas. Isso sempre ficou, de algum modo, porque eu acabei indo para psiquiatria e estudando outras coisas depois. Eu ia falar, eu ia né? falar isso, né? Sim. Acho que de todas as especialidades médicas, a psiquiatria é o que é mais humanística, né? Sim. Então ainda ficou com um E a pezinho lá, de certa psicanálise forma. ainda né? tem muita Pois interseção. psicanálise Isso, nem assim, não é é. exatamente medicina, Não é né? medicina. Na verdade, você nem precisa Medicina, ser médico, na verdade, pra ser psicanalista, né? Exato. Então, só por isso você já vê que tem uma... Historicamente tem uma ligação, tá? Mas que, né? Mas não necessariamente. Exato. Mas então, acho que foi isso. Foi um pouco... Eu tinha algumas ideias na área de humanas e acabei escolhendo pela medicina, um pouco pelo apelo das biológicas e pelo desafio, talvez. E você veio sozinho pra São Paulo Vim sozinho. nessa época. Já morava sozinho, fazia um tempo, Tá. então isso não foi muita novidade. Isso não foi na verdade, uma questão, Não, né? Foi relativamente tranquilo. E daí na faculdade, quando você começou a faculdade, foi um choque? Ou você falou, nossa, realmente eu gosto Era disso, que legal? Como foi assim? Foi curioso, porque eu entrei e eu curti a faculdade, assim, a gente tem os primeiros, o currículo mais tradicional, né, quando não é PBL e tal, você tem as cadeiras básicas de biológicas, né, bioquímica, biofísica, fisiologia, tem algumas mais médicas aí, mas outras, né, anatomia e tal, mas tem outras mais gerais, biologia molecular e tal. E eu adorava, eu gostava, eu entrei, porque quando eu vim, apesar de ter essa bagagem ali, esse desejo também de estudar temas de ciências humanas e tal, uma das ideias também para vir para cá era para ter contato com pesquisa. Eu queria Que legal. tentar fazer legal. pesquisa. Por isso que também eu escolhi vir para São Paulo, Uhum. porque tinha, enfim, um centro verba, maior, mais sim. verba e tal. E aí eu entrei já no primeiro ano, eu procurei fazer iniciação científica na biologia molecular. Olha só. Bioquímica, biologia molecular. Eu adorava química também. E fiquei 2 anos. Nossa, ficou bastante. Fiquei. Comecei cedo e foi super legal, mas foi
E eu curtia o que a gente estava estudando no currículo e tal, mas foi lá que também eu percebi que eu não Encerrou. queria Que fazer não era- pesquisa básica. Não, e pra seguir, né? Na É, verdade, assim, falar, não é exato. isso que eu quero seguir Ok. fazendo, né? Exato. Vamos pra frente. Mas não foi assim, os primeiros anos da faculdade, na verdade, que muita gente que entra fica um tanto frustrado e decepcionado, querendo ir direto para a parte clínica e prática, para mim não foi muito uma questão, assim, foi uma chegada E o que te gostosa. encantou, assim, depois, durante a faculdade? Durante a faculdade, quando a gente começou, acho que no terceiro ano mesmo, a parte de semiologia, Tá. que lá na Unifesp era no terceiro ano. A gente tinha uma introdução no segundo ano, mas era uma coisa bem... Na minha época sempre foi no terceiro. Como eu sou um pouco mais velha, na minha época era já no terceiro a mesmo. gente teve uma introdução, dentro da cadeira de psicologia médica, a gente tinha uma ideia de como tirar uma anamnese, como Entrevista. fazer uma entrevista, mas era sem nenhum aspecto técnico, era mais uma conversa com o paciente. Isso varia bastante. Na minha faculdade, eu formei no Ceará, né? A gente já conversou sobre isso em episódios anteriores, mas lá não tem biofísica, então essa é uma... Vocês não tiveram? Não. tem Biomol biofísica. é muito en passant, assim. Nossa, E- aqui era Nossa, mas pesado. é isso que eu ia falar. Nossa, era o terror, era Bioquímica era biomol. um terror, mas também era no primeiro semestre das primeiras... Lá é modular, né? Então era dos primeiros módulos, e então já passava logo. Mas a semiologia lá é no segundo ano. Ah, é? É no quarto semestre. É, Que lá vocês- não é por ano, é por semestre. E aí já entrava no quarto semestre. Você vê É. como muda essas coisas, É. né? Eu lembro na escola que o Curioso. segundo ano era muito básico, né? Muito das básicas, Muito né? básico. Que tinha biomol, tinha biofísica, tinha parte de virologia também, mas era bem matéria, bem Aham. cadeira básica. Sim. E a anatomia ficava no primeiro e no terceiro. É, Então o segundo ano era uma coisa meio... Vocês tinham anatomia no Sabe? terceiro ano? É, tinha. agora não tem mais. Agora não tem mais. Não, agora mudou, porque a topográfica passou a ser no segundo. Que eu Ah, particularmente tá. acho ruim, mas enfim, ninguém Era pediu minha bom ter no opinião, né? terceiro- é. Não, não. Enfim, eu É, gostei veja. de como a gente teve. Exato. Mas, os nossos 2 primeiros anos, eles são muito... Tem algumas cadeiras práticas também, assim, você Aham. vai para o UBS, faz algumas coisas, aprende alguns procedimentos básicos, mas 80% é teórico básico. Eu não achei ruim, não. Isso eu gostei, acho que foi uma chegada boa Acho que também pro porque você curso. gostava de biologia, gostava de Exato, química, então foi uma... Mas a turma, em geral... É, eu sei, eu lembro. é. Nossa, na minha turma, principalmente no segundo ano, nossa. Eu gostei do primeiro ano quando passou. Não, e a Quando nossa acabou. faculdade era anual, né? Não era semestral. tem Então, assim, isso você também. tinha praticamente o ano inteiro Nossa. daquilo, o povo... Eu ia sofria. largar, gente. Então, que bom que eu tava no lugar certo. E você não queria psiquiatria desde cara? Ou Não. já era uma coisa que você tinha em mente? Tinha. Eu entrei em uma querendo ver como era a pesquisa, fazer pesquisa básica. E foi bom, fiz e vi que eu gosto de pesquisa, acho interessante, e gostei de fazer, mas não era a carreira Não que eu queria seguir. pra seguir a carreira. E entrei pensando em fazer neurocirurgia, como muita gente. Ixi. Eu acho isso muito interessante. Como que a pessoa não tem a mínima ideia do que é isso. E Mínima eu entrei na ideia, faculdade é. querendo ser cirurgião cardiovascular. Já ouvi Pois tanto isso. é. Neurocirurgião. É que entra um mas pouco é da coisa do porque desafio, eu fantasia, acho. Eu acho é que uma entra coisa na coisa quase- meio que nem bombeiro astronauta, sabe? Isso, é do isso. Não, gente, é a mesma Astronauta, coisa, é entendeu? Eu verdade. sei que eu acabei fazendo, mas assim, a Não, verdade é que é meio bombeiro astronauta. E já digo desde já que eu já falei, sempre falo isso. Parece mais glamuroso do que realmente é. Sempre. Exato. Sempre. Sempre. Mas tudo bem. Mas é isso, é que nem bombeiro e astronauta, né? Ah, cardiocirurgião e neurocirurgião. É. Né? Enfim, aquela coisa. E como que a psiquiatria entrou, então, na Idílica. tua vida Então, ela de já- vez, Nelson? Ela já tava, eu entrei pensando em neuro, mas assim, a neurocirurgia saiu no primeiro semestre, não durou. Aí as outras opções eram clínica e psiquiatria. Eu pendia mais para clínica. E aí, no terceiro ano, quando a gente foi começar a ter semiologia e se aproximar mais da clínica, pelo menos na parte teórica, né? No terceiro e quarto ano, com um pouco de prática e mais teórica, eu fui gostando bastante, mas o nosso primeiro curso de psiquiatria era no terceiro ano. E pelo menos o meu ano foi no terceiro Eu ano. acho que era também. E aí eu achava já que ia ser aquilo, mas bater o martelo, assim, decidir mesmo. Eu sempre fiquei com as clínicas Na manga ali, na né? manga, Guardadinha. gostava bastante. Eu pensava em fazer nefro.
Adorava nefro. Nossa, é porque gosta de clínica mesmo. Porque juro, a pessoa que escolhe nefro, juro por Deus, Não, ela tem que nefro- ser muito clínica. Pois é, era nefrohemato, que também... Nossa senhora. Também é outra. E... Mas tá ali perto da biomol, então de repente tem então, aí. tinha essa tem coisa isso também. básica. Tá ali próximo da biologia molecular. Exato. E endócrino, talvez, mas no 5º ano mesmo que eu decidi fazer psiquiatria. Eu já fiz liga de saúde mental Foi? lá na Que legal. Unifesp, fiz liga de psicoterapia, fazia monitoria de psiquiatria. Então, desde o 2º ano eu comecei a fazer, além da iniciação, eu comecei a fazer monitoria na psiquiatria. Comecei a estudar psicanálise também, com um grupo lá, com um psicanalista vinculado ao departamento. E aí, no 5º ano, depois de rodar na psiquiatria, do internato mesmo, que eu decidi. Daí você falou, vou fazer psiquiatria, isso. E você No meio acha de uma que... crise com a faculdade, eu falei, esse daqui que é o que pode rolar, então deixa eu tentar. Sim. E essa crise da faculdade foi exatamente o quê? Foi com a medicina ou foi uma crise mais interna? Não, foi uma... Pode falar, né? Às vezes Sim, você fala, não, mas não foi muito... Bom, a interna, porque era uma escolha que eu tinha feito, então, de alguma maneira, eu questionei uma escolha, né, que até então, pelo menos até o 3º, 4º ano, estava mais ou menos ok, assegurada. Mas aí, porque no 4º ano a gente tinha mais parte teórica. Sim. No 5º ano, começa o internato, e eu entrei cedo, eu entrei com 17 entrou anos na muito novo. faculdade. Isso realmente, imagino que tem um Exato. impacto. Eu era o 2º mais novo da minha turma. Tinha uma menina 1 mês e pouquinho mais nova que eu. Tinha uma turma de 121 alunos. E aí eu comecei o internato com 20 ou 21. Nossa. É muito novo. É muito novo. É muito novo. E tem aquela coisa de que você sai das férias do 4º ano, pelo menos lá na Unifesp, a gente saía das férias do 4º ano em dezembro, e aí dia 3, 4 de janeiro, você já começava o tem que tá internato, lá. E aí todo mundo na praia, aproveitando as férias, e você acordando 6 e pouco pra estar no hospital pra ser maltratado. Pra ter a visita com o professor fulano de tal, né? E aí foi um pouco essa crise, assim, foram, enfim, os primeiros meses do internato para me ambientar e ver como era. Eu acho que eu comecei nas generalidades. Na verdade, isso até amenizou um pouco, porque a gente tinha um esquema, o currículo era dividido, metade do 5º ano do início do internato era com grandes áreas, e aí na segunda metade, ou vice-versa, né, mudava para metade da turma. Mas a minha parte foi assim, primeiro das grandes áreas e depois especialidades, tipo nefro, uro e tal. E aí, quando eu comecei essa virada da metade do ano para as especialidades médicas mesmo, que aí eram muito mais hospitalares, as grandes áreas a gente rodava na cidade, em unidades básicas, em outros hospitais, não era uma coisa tão de um hospital terciário, quaternário. Quando começou essa parte do internato, eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero pra mim, não. Eu não quero morar dentro de um hospital. Uhum. E aí começou a crise. Entendi. E aí E daí talvez tenha também a sua decisão, né? Que você falou, se eu fizer clínica, eu vou acabar ficando muito mais dentro do Exato. hospital, né? E aí, enfim, você vai começando a ver... Também eu não acho que isso é tão acurado assim, né? Tão preciso, mas você começa a ter um pouco... Você vai tendo a impressão de como é a vida daquelas pessoas. Exatamente. E também vai construindo suas fantasias em cima. E acho que ninguém senta e conversa muito pra falar, Exatamente. olha, é assim por um momento, depois vai ser mais ou menos assim, você vai passar por isso, e depois tem alguns caminhos pra você seguir. Não fazem isso. Então você fica imerso Sim. achando que a sua E todo vida... problema que fica só com você cresce, né? porque você não consegue confrontar. Exatamente. Enfim. E aí acho que essa crise veio daí. E é pra preencher essa lacuna que a gente tá aqui, porque é Exato. exatamente isso que é o objetivo do podcast, né? Uhum. Porque a gente vive parte da faculdade nas fantasias do que são as especialidades médicas. Sim. Depois você entra num conflito, tá, mas e como que eu vou resolver isso? Porque tem que tomar outra decisão, depois do vestibular tem a da residência, Sim. ou de escolher qual que é o que você vai seguir do ponto de vista de carreira, e é isso, né? Ninguém conversa com você. Teve alguém exatamente. durante a tua graduação que você tinha como mentor, Mesmo que informal, que você assim, discutia esse tipo de angústia? Tinha alguém? Não.
Eu acho que os veteranos, principalmente. Uhum. Acho que depois criaram um programa de mentoria, Sim. mas na minha época É. tava começando. Eu não Ele participei. existe, eu até posso te falar um pouco porque ele É. existe, eu até faço parte dele, mas é uma coisa meio... O que acontece? Assim, eu também tive a crise, né? A gente tava conversando antes de começar, e quem ouviu o primeiro episódio sabe, eu também tive a crise exatamente no 5º ano. A minha crise foi um pouco diferente da sua, porque eu realmente gostava do hospital, eu só não conseguia decidir uma coisa que eu falasse assim, eu quero fazer isso o resto da vida, Sim. né? Eu sou uma pessoa que me entediou muito fácil, até hoje. Então é difícil pra mim escolher uma única coisa pra fazer. Enfim. Mas eu acho que a grande questão é assim, existe o programa de mentoria, só que ele há alguns anos existe. Eu mesmo estou no programa de mentoria, tem acho que uns 10 anos talvez, mas eu acho que ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas, Sim. entendeu? Eu acho que precisa de um guia. Não adianta você falar assim, olha, tem esses mentores aqui, escolhe o seu, entendeu? Às cegas, Não dá, né? não dá pra ser assim. Eu acho que precisa ter, porque é isso que você falou, todo mundo muito novo, né? Muito... Você é mais ainda, mas sim. assim, você falou, você entrou com 21, eu sei lá, entrei com Isso. 23, 24, entendeu? Também não é Nossa, muita mudança, super madura. Não, e você, enfim, tá vivendo a faculdade, não é que você tá vivendo milhares de outras Isso, coisas, né? A exatamente. faculdade demanda bastante de tempo, estudo e tal. E pra quem não gosta de hospital ou tem essa, né, essa angústia hospitalar, é difícil mesmo, assim. Diferentemente de vocês tiveram a crise no 5º ano no internato, eu comecei minha crise muito cedo, né, que eu tinha horror da anatomia no 1º ano, mas na minha faculdade, ainda que bem, era só no 1º ano. Eu tive que passar E duas eu vezes por amei isso. o internato, assim. Eu fiz 5 o anos meu- de monitoria de a anatomia. minha vontade, assim, doida. da faculdade, é tanto que o meu rendimento, enquanto estudante, melhorou muito nos anos. Do 2º pro 3º, do 3º pro 4º ano. Porque eu, cada vez, quando chegou nas clínicas, eu falava, nossa, cada uma melhor que a outra, assim. E o internato, eu amava, eu era aquela interna chata, eu era a primeira a chegar. Eu só ia embora quando os residentes passavam todo o plantão, porque eu queria viver aquilo ao máximo e passando por tudo. Então, Nossa, eu queria sair você queria ir rápido embora do qualquer... hospital. Não, É engraçado gente, como você eu vê que a gente tem. Só aqui eu a gente tem 3 perfis amava, bem eu diferentes, né? adorava. Isso Não que é legal. eu até gostava, mas assim, eu lembro quando a gente rodava nos estágios de cirurgia, Aham. ficar no centro cirúrgico, mas- que não tinha uma janela Mas- aberta mas pro isso- mundo. Isso a gente Isso conversou me- no primeiro É, a episódio. gente assim, não. conversou. Isso me deixava completamente angustiado. Eu falava, Mas gente, você eu vou sabe. ver o dia se pôr. Por Quer dizer, favor. não vou ver o sol se Sim, pôr daqui porque não de tem dentro. janela. No centro cirúrgico, que a gente, no internato lá em Fortaleza, como é que funcionava? A gente rodava nas enfermarias cirúrgicas, então cada uma tinha um chefe, um preceptor, e aí tinha o perfil de cirurgias da geral daquele local. E aí a gente tinha que acompanhar os nossos pacientes no centro cirúrgico. Eu acabei sendo dispensada, porque eu mais atrapalhava do que ajudava. Assim, quando eu não passava mal, porque eu tinha um isso acontecia vagal em também. pé, ia parar na RPA, tipo, que a anestesista que tinha que estar dando conta do paciente estava dando conta de mim. Aí falou, gente, Raquel, você é ótima, a gente adora seu trabalho. Mas assim, não precisa você vir à tarde pra cirurgia. Fica tranquila, vai estudar por seu cursinho da residência. Então, assim, eu me esforçava muito pra produzir bem o que eu conseguia, mas o centro cirúrgico, eu já sabia que eu jamais poderia ser cirurgiã, gente, eu não suporto centro cirúrgico. E eu acho interessante que, assim, a gente tem muito isso na escola, né, dos veteranos mesmo, né, dos veteranos, e a gente tem um acesso muito grande, né, dos veteranos, de conversar e tudo mais. Por outro lado, o que eu vejo é que, assim, o veterano, por mais velho que ele seja, ele vai estar na residência. Sim. E na residência a gente também não tem ideia de como vai ser a vida, né? Então, assim, ele te dá uma perspectiva muito melhor, mas ele te dá uma perspectiva no máximo até a residência. E, pô, tem tanta coisa que dá pra fazer depois, né? Então, exato. Muda muito. eu acho que... E, assim, você percebeu que teve alguém que realmente te ajudou na sua escolha, na decisão... Do ponto de vista, eu digo assim, de grade mesmo. Fala assim, ó, a gente teve em algum momento uma orientação que ajudou, ou você acha que foi mais a sua busca ativa por pessoas que você pudesse conversar? Acho que é mais a nossa né? busca. O que, de uma certa maneira, eu acho até interessante, porque você vai se aproximando e se alinhando a pessoas que têm coisas, que dividem coisas próximas a você e tal. Mas não tinha essa orientação formal ou institucional.
era muito solto e baseado nas experiências que eram recortes, né, Sim. muito específicos. Isso, tinha um hospital quaternário, ou às vezes de alguma situação fora, tal. Mas também sem muita elaboração, né, assim... A gente tinha o curso de psicologia médica, quando a gente falava um pouco sobre essas angústias e como era estar lá na prática e começar tudo isso. Mas também é difícil de falar sem saber exatamente o que vai se passar, né? E como você Exatamente. bateu o martelo e falou, vou fazer psiquiatria? Então, Ou não? Ou teve uma bati, segunda opção? Não, Tipo, não, bati. se fosse Não, hoje o quando Enai, você Não. bateu, você era a primeira opção, Médico. segunda e terceira psiquiatria. Eu gostava de clínica, mas aí também é isso. Não passava mal com algumas coisas no internato, sabia que eu não curtia muito ficar em hospital e tal. Então, adorava estudar a clínica, mas também a parte, parte hospitalar também é muito presente na prática de um clínico. E quando a gente... Vou te interromper um segundo Uhum. para falar que quando a gente fala de clínica médica, o interessante é que, na verdade, é como se fosse quase uma denominação inadequada aqui no Brasil, né? Sim, Fora sim. do Brasil é medicina interna, Interna, que é exato. de internação hospitalar, né? É. E a gente vai ter essa discussão, procurem lá, meninos, no episódio de clínica médica, a gente vai ter essa discussão com o João. Mas é isso, então assim, se você gosta de clínica, eu gosto da nefro, mas de repente você descobre que nefrologia é uma residência quase que 100% hospitalar. Pois é, E que a sua vida vai ser quase que aquilo, né? Se exato. não for na hemodiálise, é no hospital. Então, Transplante, enfim. Isso, exato. Que é tudo bem hospitalar mesmo. E aí eu não... E aí você bateu... Eu fui tirando, e aí aquela coisa das humanas lá, Tá. do colegial, E daí do você viu uma início, oportunidade, talvez, para Sim. retomar aquela parte mais Que humanística também, né? que já, na verdade, me acompanhou durante a faculdade, assim, desde o Você segundo lia? ano. Estudava? Eu fazia monitoria de psiquiatria, Sim. participava de grupo de estudos de psicanálise lá do departamento. Que legal. Aí tinha uma amiga muito próxima que também estava da sua turma, que estava na residência de psiquiatria, falava muito com ela. Quem que era? Dá um oi aí pra É a Tereza. 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 E aí tava meio imerso, assim, por tabela, também estudava. Aí comecei a fazer uns cursos fora, assim, cursos meio livres, né? Na Sociedade de Psicanálise, no SEDES, ia fazer uns institutos daqui de São Paulo de psicanálise. E aí no quinto ano, depois de passar no estágio, eu falei, não, é isso. E você fazia análise durante a faculdade? Como eu analisado? comecei no quinto ano. Ah. Comecei no quinto ano. Legal. Não fiz desde o início, mas eu acho que, inclusive, é uma coisa que ajudaria muito os alunos de medicina, assim... Crianças façam terapia. A gente já deu esse recado, na A gente verdade. já deu. Não, a gente já Esse deu esse recado. recado O Douglas vai falou ser bastante repetido. disso no episódio que ele veio falar de cirurgia. Ele até mandou um oi pra psicóloga dele, agradeceu ela publicamente. Sim. Não, e é fundamental. E, inclusive, a nossa programação numa futura temporada é falar sobre saúde mental dos médicos. ótimo. Ó, É, super importante. inclusive você tá convidado De para repente voltar, você se você volta. gostar, de Obrigado. repente. Tá? Exato. E na residência, qual foi a sua vivência? Você começou a residência. Você teve um baque? Tive já nos 2 primeiros dias. Expectativa Adoro. versus realidade. Adoro. Porque é isso, aí eu decidi retomar a coisa das humanas e tinha coisa que eu curtia. Mas eu já fui pra psiquiatria um pouco também sabendo que eu queria ser psicanalista. Aham. Que eu não queria ficar só com a psiquiatria, que eu queria eventualmente fazer formação em psicanálise, tanto que da minha turma de residência, eu fui o primeiro a fazer... Nós éramos em 12 residentes no meu ano. Eu fui o primeiro a fazer formação em psicanálise. Hoje, alguns colegas ainda vão fazer, mas eu, desde o início, já entrei na psiquiatria também. Aí foi mais fácil, essa escolha foi mais tranquila, sabendo que eu queria ser psicanalista. Mas, na psiquiatria, bom, a gente chega na residência... Chega no hospital. eu já de conhecia novo. um tanto. Pois é. Eu conhecia um tanto, já sabia um pouco como a Ia gente. Como ia ser. Não era uma. Foi diferente, não era uma novidade de todo. Mas aí você entra no hospital, né? O R1 Você fala, pô, escolheu uma especialidade que não é hospitalar. Ih, que eu eu tô queria fazendo aqui. fora e tô imerso Começa no no hospital. PS Enfermaria da psiquiatria, o Enfermaria. R1 da psiquiatria da escola. Né? E eu fui pra enfermaria. Nossa. E aí, também novo, porque eu entrei, fui Jovem. direto. E aí tem uma diferença que você tem. Aí você tem CRM, você é Sim, responsável. você é médico, né? Você pode exato, estar em formação, mas, Carimbo né? é seu. Mas você é médico, exatamente.
E aí você é responsável por 2, 3, 4 pacientes. Que é um negócio que, enfim, é cuidadoso, né? Na medida do possível. Acho que foi bastante cuidadosa a entrada. Mas você começa a assinar, carimbar as coisas. Antes, no internato, você pedia sempre lá, era um saco pedir pro residente, e depois é você carimbando. E esse baque já foi difícil. Encarimbando as coisas dos internos, inclusive, E né? a gente na psiquiatria, a gente não né? tinha Não muito tem, eu acho, interno. interno. Tinha em alguns, depois os estágios aumentaram um pouco a carga prática, mas a gente tinha muito contato. A residência de psiquiatria Sim. ali na Unifesp, na minha época, os anos eram muito... A gente tinha muito contato horizontalmente, cada turma, mas pouco verticalmente com as outras Entendi. turmas e com internos. Eu Então, passei na enfermaria como interna. a gente tinha umas... Offline, depois eu te conto a experiência, que é sui generis. Mas é isso, você entra Eu entrei no estágio da enfermaria e aí você fica lá internado também, né? Assim, você fica Sim. dia, você sai, você entra às Explica 7. pra quem tá ouvindo como é que é a enfermaria da psiquiatria da escola. Como é Então, que era? Não sei se Era, ainda né? tá, Não, não. tá eu não- mais, é no agora CAIS mudou. mesmo. Não, mudou. Mas era no Mas primeiro andar. primeiro andar, toda fechada, Fechada. com porta com Entendi. grade, as janelas todas gradeadas por proteção dos Sim, sim. pacientes, enfim. Isso. E aí você recebe chave, assim, você Isso. recebe os papéis e não sei o quê, e aí você tira a cópia da chave também, porque, enfim, para Você você vai poder precisar. entrar e sair. E aí, ficar lá dentro o tempo todo, se aproximar da crise, né, da psicose, principalmente, assim, de pessoas que estão num estado mental de muito sofrimento e é duro, assim, é É, duro. A gente não tem, bastante. não tem estofo para aquilo, assim. E a residência na psiquiatria é isso, né? Assim, você lidar com muita coisa afetiva, emocional e poder elaborar, pensar um pouco a respeito daquilo, leva tempo. Primeiro você é inundado só. Uhum. Com as outras residências, com coisas de outra ordem, Natureza. imagino. Mas é isso, você é inundado por tudo isso. E aí, já nos 2 primeiros dias, eu me lembro, eu fui sair no segundo dia da residência. É um absurdo falar isso, mas enfim. No segundo dia, eu saí com essa amiga que já tinha terminado a residência, uma outra amiga que tinha feito infectologia, e uma psicóloga, que a gente já era amigo e tal, ela tinha feito especialização em saúde mental lá no departamento. E a gente foi tomar cerveja, eu sentei e falei, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer a residência. No segundo dia, Imagina, assim, nem sabia o que ia ser, mas aí é isso. Aí elas me tranquilizaram um pouco, falaram, calma, enfim, espera ver o que vai rolar Mas primeiro. os primeiros dias é muito overwhelming pra qualquer especialidade. Pra qualquer gente. especialidade, Tá exato. ouvindo, é importante saber isso. Porque é tudo Sim. tão novo. E é como se são tantas mudanças, por mais que você tenha passado no internato e já tem até de repente rodado naquele serviço que você vai fazer residência, mas é muito. Você é inundado. Acho que a palavra você Inundado. usou muito, muito corretamente. Você é inundado com aquilo, né? Então E eu acho que para quem passa direto, pós-faculdade, Sim. né? Porque assim, a gente tem essa ânsia, né? Sim. De quando você termina a acabar faculdade, você quer logo. passar logo, você quer fazer logo o que você quer, porque até porque você acha que você já tá velho, você sempre Sim. acha que tá velho, né? né? Ai, E gente, daí não é. a gente tem essa ansiedade e tal. Mas eu acho que quem trabalha um ano passa por isso de uma maneira mais leve. Tudo bem que passa sem orientação, né? Porque ele vai trabalhar numa Isso. porta que muitas vezes não tem uma orientação, mas ele tem isso de uma forma mais leve. Na residência é um negócio assim. Você é jogado. Eu lembro quando a nisso. gente terminou a residência que a gente falava, gente, eu não tenho tranquilidade pra prescrever uma dipirona. Não, mas você não sabe que é 40. Não, eu sei a dose. Uhum. Mas assim, na hora de escrever, dá até uma tremida na mão, assim, É. porque você Meu fica Deus. inseguro pra Sim. qualquer coisa, né? Então, assim, quem fez residência logo depois da faculdade tem isso. É, o que você baque falou. de ir pra vida De outras também, coisas, de né? coisas diferentes, mas É. assim, né? Tem esse baque muito grande mesmo. Sim. E é bom para os alunos ouvirem isso, porque ainda mais em tempos de redes sociais, fica parecendo que tudo é lindo, tudo é colorido, que a vida é tranquilo, maravilhosa, que você não tem que eu faço percalço. a academia às 6 da manhã e às 11 da noite eu tô cozinhando, e assim, vivemos sempre assim o tempo inteiro, e não é assim, não. tem, né? Todo mundo passa por Momentos. momentos de sofrimento, de se perguntar o que eu tô fazendo aqui, né? Sim, de De angústia. E de angústia, é adaptação natural. mesmo. E adaptação, pois é. Né? Então, elas me tranquilizaram e aí falaram,
E eu também falei pra mim mesmo, bom, dá um mês, porque também eu tinha ouvido alguma coisa que tinha escutado que nos primeiros 30 dias, se você passa os primeiros 30 dias, aí vai. Eu não sei, alguém me falou isso de ouvido e eu guardei aquilo. E aí eu falei, deixa eu esperar esses 30 dias, e aí foi suavizando, enfim. Suavizando não a carga, porque eu ainda não sabia muito o que fazer com tudo aquilo, mas eu percebi que eu podia colher e ia ter tempo para elaborar e para poder encaminhar tudo aquilo e me encontrar. Eu não tava nem um pouco encontrado, vontade. mas tava à vontade com o meu desconforto. Acho que Sim, foi tá. isso. E daí, à medida que foi passando os anos da residência, você foi se sentindo um pouco mais, achando um pouco mais o seu espaço. Sim, porque aí na residência também você vai vivendo outra, é quase como uma atualização da faculdade, né? Sim. Porque também são estágios diferentes, são cenários diferentes. Você passa por ambulatório, você passa por serviços gerais na comunidade, você passa por hospital, você passa por pronto-socorro. E aí você tem a oportunidade de experimentar os cenários diferentes da área que você escolheu e também entender o que encaixa mais com aquilo que você busca para você, né? Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre a psiquiatria e esses passos que vocês passam na tua residência, assim, quais foram essas especialidades, entre aspas, ou as diversas clínicas que você passou lá dentro da psiquiatria para o pessoal saber. Tá. Até para o pessoal entender, a gente Isso, queria deixar a claro assim para o dinâmica. pessoal entender o que um psiquiatra pode fazer. Exato. Porque eu acho que essa é a função também da residência, né? Você passa nos diversos estágios, você falou, você optou por fazer a psicanálise, mas Uhum. existem outras possibilidades, né? O que um psiquiatra O que trabalha, como que um Sim. psiquiatra trabalha, né? Uhum. Eu acho só para o pessoal entender, assim, quais são as opções para quem De- escolhe psiquiatria de carreira clássica, né? Uhum. Claro, como eu falei, hoje em dia você pode tudo, você pode trabalhar no mercado financeiro sendo psiquiatra, legal, É. mas assim, de carreira clássica. Exato, para clínica. Então, mudou um tanto a residência, é isso, né? Elas são dinâmicas, vão mudando. Na minha época, a gente tinha estágios. No R1 era basicamente hospital, né? Enfermaria 6 meses, 3 meses, 2 meses de pronto-socorro e neurologia. E 3 meses do estágio de álcool e drogas, que aí começa a parte mais ambulatorial. E esse é um diferencial da escola, das residências de São Paulo, na verdade. As residências, por exemplo, no Nordeste, o pessoal da psiquiatria não passa na neuro. E eu acho que é uma... E assim, apesar de não ser sabia sempre uma disso. coisa sofrida, a gente na clínica passa na neuro. Uhum. E o residente da psiquiatria se sente sempre angustiado no PS da Eu não achava neurologia, tão ruim, não. mas é super importante. Eu acho Sim. que é uma Nossa, eu vivência acho super importante essencial, assim, imagina. É, Então, super. só pra fazer, Até para só pra chamar diferencial atenção. e para, enfim, para pelo menos Isso. ter lá, né, a ideia de que pode É, ser dos de outra diagnósticos coisa. diferenciais. Exato, exato. E aí no R2, aí você tem basicamente aquilo que todo mundo imagina de um psiquiatra, assim, que são consultas, né? A gente passa 6 meses nos estágios de psicose, de transtornos psicóticos, transtornos do humor. Então, 6 meses desse. Depois também 6 meses, por exemplo, de outros transtornos, ainda especialidades, transtornos alimentares, transtorno obsessivo-compulsivo, psicogeriatria. É que tem alguns estágios que são longitudinais na residência lá da Unifesp, ainda hoje acho que é. Mas desde o R1, por exemplo, a gente tinha uma manhã de psicoterapia. Eu acho que ainda é assim, pelo menos o que eu ouvi o pessoal falando, eu acho que ainda é assim. Exato. Que a gente começava E já no terminava com o R1 paciente, e né? começava a ir até o final do R2, no mínimo, com no mínimo dois ou três pacientes de psicoterapia. E podia ser prolongado. O R3 era interoptativo, e aí você montava a sua grade, na minha época, e aí eu coloquei a psicoterapia como um estágio, então eu segui aqueles pacientes, 3 pacientes, durante 3 anos, os que continuaram, ou que eventualmente um saiu, mas enfim, a gente tinha essa experiência também de de estágios longitudinais. Aham. O que eu acho que faz muita diferença, até para começar a ter ideia de como vai ser a vida, né? Porque Eu tô com um pouco de inveja até disso, Eu pensando também, nisso, na porque assim, endócrina a gente faz não muita tinha. diferença Faz. isso. E você vê como a questão humanística da psiquiatria faz Sim. diferença nessa hora. Porque eles têm a sensibilidade Uhum. de falar, o cara vai se formar e ele tem que saber como vai ser a vida dele quando ele se formar. Sim. Que você não vê
não vou nem comentar as áreas cirúrgicas, né? Porque já tem um estigma e o estigma não é à toa. Mas você vê que nem nas clínicas Não. tem isso, Não. né? E é uma coisa que faz muita diferença, porque se você perguntar pra Raquel o que ela faz hoje, acompanhamento de pacientes crônicos no consultório. Exato, Né? crônicos. E a né? maioria dos clínicos vai fazer isso, Sim. né? Então, assim, deveria Mas ter na uma... residência Esse- dificilmente tem, né? A gente até tinha um ambulatório de residentes na endócrino, Uhum. só esclarecendo, mas o que a gente usava? Os ambulatórios eram tão cheios que você precisava checar um TSH do paciente da tireoide, que só ia conseguir voltar daqui 6 meses, e você ajustou a medicação, você pediu para ele voltar no teu ambulatório de residentes. Um paciente do diabetes, que também estava muito descompensado, ou saiu da enfermaria, você precisava ver. Então era um ambulatório de retorno rápido, não era um ambulatório Era um de ambulatório de segmento. encaixe. Era encaixe, Na entendeu? psiquiatria, você perguntou do início do estágio da enfermaria, enfim, tinha coisa de fato fazer cópia da chave, mas uma coisa que a gente tinha sempre, a gente sempre se reunia com o residente que estava saindo do estágio ou da turma anterior, né, da turma acima ou do mesmo ano, mas quando invertia, quando trocava, e a gente passava os pacientes, tinha uma lista de pacientes. Não, gente, isso a gente fazia, Porque- acho que em todo lugar, pelo amor de Deus. não, Nos Não, ok. internados, É porque Era tinha isso a essa coisa gente de serem faz. seguidos. crianças, Não, se tudo chegarem bem. Primeira Não sei, regra né? número 0 de qualquer residência. Passem os Vá pacientes. no dia, vá no dia Não, anterior. não só da residência, pelo amor de Deus, da Na vida. vida. Passe É. Passe plantão. plantão. Não, justo, tem os pacientes na enfermaria, assim, mas é que tinha uma coisa na psiquiatria que eu acho que era... Mas vocês passavam os pacientes ambulatoriais? Ambulatoriais? Isso. Ah, não, isso Ah, não não, tem lugar nenhum. não, Possível. porque Isso é só hospitalar na a gente psiquiatria mesmo. passava tá. no... Eu já ia falar, gente. Não, é isso que é diferente, porque a residência Que da legal. psiquiatria, você tinha, assim, você não atendia cada estágio, por exemplo, quando como eu comecei no estágio do PROATA, que era o Programa de Transtornos Alimentares, você recebia os 7 pacientes que foram de um colega, Entendi. e aí você passaria legal depois isso. pra Você passa, mas outro. daí você Então, passa os pacientes ambulatoriais. Então, Isso é legal crianças mesmo, que serão tá vendo? chefes de serviço, É, por favor, instituam isso nos seus futuros serviços. exato, Ajuda. por Porque favor. não, e o paciente fica sendo visto por uma pessoa só. Sim. Ele Exato. não é mais uma pasta na pilha. Exato. Que você pode Exatamente. tirar ele hoje e o seu colega, que tem, às vezes, muito menos intimidade com aquilo, chegar no dia seguinte e atender o paciente. Então, o É. paciente realmente tem um médico. Tem, Que eu acho que é uma Essa- grande falha, muitas vezes, no SUS, que o paciente não tem um Não médico tem de referência. referência. Exatamente. Então, ele vai saber quem é o médico dele, pelo menos para aquele período. Seja 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas ele vai ter um médico. Sim. Não, e para a própria prática da psiquiatria, assim, porque, claro, a psiquiatria tem muitas Isso. correntes dentro da psiquiatria, até a década de 70, 80, o pensamento psicanalítico tinha muita influência ainda na própria prática da clínica psiquiátrica. Depois, com o surgimento e evolução das medicações psiquiátricas, né? Sim. Década de 80, 90, a partir daí a neurociência começou a ganhar mais espaço. Então, a psiquiatria hoje tem tem a psiquiatria social, tem a psiquiatria biológica, tem a psiquiatria mais dinâmica, que guarda ainda um tanto da psicanálise, mas independente de de que frente você vai seguir mais, muito do seu trabalho é no manejo Sim. tete a tete com o paciente, né? Então, assim, Exatamente. isso não tem como se formar nessa É especialidade no sem vínculo, você... né? Exato, Sem vínculo. exato. Não, eu acho que isso eles te preparam muito mais para a vida do que a maioria das residências, né? É. Nesse sentido, né? Sim. Porque você tem um Sim. pouco dessa vivência de como que é, né? E a gente também tinha muito espaço de discussão. A gente tinha aulas, né, de conteúdos, enfim, aula de psicopatologia, aula de psicofarmacologia, aula de psicoterapia, aula de história da psiquiatria. Mas a gente também tinha muitos espaços de supervisão, horários reservados na agenda para supervisão e para discussão em grupo de casos. Então, isso ajudava também a ir sedimentando tudo Palmas isso. para psiquiatria. Eu vou voltar pra residência É. pra fazer psiquiatria, gente. Eu sei que ninguém quer, assim, quem não gosta, não gosta, mas a Não, residência realmente... Na verdade, eu vou te falar que tem subido bastante, É. viu? Tem. Fiquei sabendo. Tem E- subido bastante a procura pela psiquiatria. E ainda mais em bons serviços, né? Assim, a minha, aquela, né? Vamos falar mal da faculdade também. Falei muito bem aqui, falei que era ótimo que não tinha biofísica, mas eu tive uns professores bem problemáticos na psiquiatria na minha faculdade, que eu posso falar porque muitos deles já estão ou aposentados e ou já
assim, num outro plano. E assim, e quando eu cheguei na escola, a gente tem muita relação, assim, a endócrino, eu já internei paciente do 11º andar, que é onde a enfermaria da endócrino, para a psiquiatria, porque ele Sim. tentou, ele quebrou a janela do 11º andar e tentou pular lá de cima, deu tudo certo, não pulou. Então, assim, tem muita relação, porque a gente tem muitos pacientes, né, no próprio ambulatório de transtorno alimentar. Mas assim, quando eu entrei na escola, na Paulista, eu fiz residência lá, e assim, é muito legal. O pessoal é muito legal. O Tem departamento é muito legal. E as pessoas se Então, ajudam, tem esse isso, clima seduz também. Tem um clima bastante. muito bom mesmo. Mas a realmente. gente já tá vendida. A gente Já a gente já tá rendida à psiquiatria. E me diz uma coisa, agora eu vou entrar nas perguntas polêmicas. Por que você acha que tem aumentado a procura dos alunos, né, dos recém-formados, digamos assim, por psiquiatria? Qual que é a sua opinião? Você acha que a gente vive numa crise de saúde mental? Que provavelmente vive, eu acho, particularmente. Sim. Mas você acha que é isso? Você acha... Porque assim, o estágio, por exemplo, da psiquiatria sempre foi muito bom, por exemplo, né? Mas hoje eu vejo muito mais procura. Talvez seja o meu N, mas eu vejo que tem uma procura maior mesmo para psiquiatria. Acho que tem. Porque eu acho que começou a se falar muito mais a respeito de saúde mental. Virou um tema... se era muito estigmatizada antes, hoje em dia é algo que circula muito mais, Sim. mais passível de circulação do que era há 10, 15, 20 anos. Perfeito, né? né? Ainda bem, ainda né? mais, exato. E também pensando mesmo diferenças geracionais, né? Acho que um pouco desse preconceito e desse medo de lidar com questões de ordem psíquica, sejam elas questões mais psicopatologias mais graves ou outras mais corriqueiras, acho que isso se tornou mais possível pela maior circulação, mas pegando o gancho do que você falou, acho que tem uma certa sedução também do que tudo isso, do que o mundo hoje talvez prometa de bem-estar e de o que é essa saúde mental que se fala, não sei exatamente, né? Acho que tem algo um tanto sedutor aí também nessa ideia de que você vai viver uma vida asséptica, maravilhosa, sem o tempo inteiro, conflito, sem exatamente, angústia, e na verdade o que a gente busca é justamente você contrário, saber lidar com as angústias que virão. Certamente virão. Exatamente. Então, acho que tem essa sedução daquilo que pode ser muito facilmente resolvido, mas eu acho que uma boa psiquiatria é feita quando a gente, na verdade, vai em busca daquilo. Perfeito. O negócio vai se dissolver Legal. com o trabalho, mas precisa chegar perto primeiro. E me fala uma coisa, você como médico, como psiquiatra, qual você acha que é o papel, se é que tem um papel na sua visão, das mídias sociais na medicina, né? Mas na medicina eu falo até na área da saúde como um todo, né? Você pode, enfim. Qual que você acha que é o papel? Qual que é a sua opinião sobre isso? Mais uma pergunta polêmica. Não, eu acho que pode ser útil, assim, né? Você, de fato, acho que a gente tá muito imerso nisso, a gente tem um vocabulário técnico, sabe avaliar, ter alguma crítica a respeito das coisas que estão... por onde a gente pode buscar, por onde se encaminhar quando a gente tem alguma questão de saúde e tal. E acho que as pessoas não necessariamente têm isso, né? Essa formação não vão ter, mas talvez não tenham muito acesso a isso. Então, pode ser uma maneira de se informar. Agora, acho que também é um risco de cair nessa sedução que as redes sociais prometem. E isso na verdade, isso pode ser iatrogênico, né? Isso pode causar muito mal para o paciente, assim, porque é vendido uma ideia de que tudo tem solução fácil. E às vezes as coisas... Cabe num Reels, E na maioria das vezes a solução não é fácil, é um Exato. fato, a vida é assim. E o que é solucionar também, né? Exato. E A vida, como Pilates, se tá fácil é porque tá errado, né? Então, assim, Exato. alguma coisa tá errada, E né? como que foi deixar de ser residente e o que você faz hoje, atualmente, na sua semana geral de trabalho? Que é o que o público quer saber. O que você faz agora? Então, eu... acho que quem vai direto da faculdade para residência tem um baque. Quem vai direto, né? Agora, quem vai depois passar também da residência para a vida, né? É também um outro baque, assim, que é o que você falou. Dúvida. Aí você não tem, até tem, né? Dependendo de onde você trabalhar, mas não tem
anteparo institucional tão grande, porque Ok. querendo ou não, você está num hospital, numa universidade, está referenciado, tem preceptor. Quando você vai trabalhar, não tem. Então, eu sabia que eu queria me encaminhar mais para uma psiquiatria ambulatorial de consultório e atuar como psicanalista. Então, eu também emendei a formação Você em foi fazer na sequência. Então, assim, você Sim. tava, tipo, terminando a residência, contando os dias pra terminar, pra já começar a formação como psicanalista. Eu já estava fazendo um curso introdutório numa instituição aqui no Instituto Sede Sapiense, foi onde eu fiz a formação em psicanálise, e aí eu já prestei porque eu queria ser psicanalista, já entrei na residência sabendo disso. E como que faz pra ser psicanalista? Ah, Conta pra gente. boa pergunta. Putz, aí excelente. não tem muito caminho, não tem um caminho, não é uma profissão regulamentada aqui no Brasil, em Isso. alguns países na Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, você precisa ser ou médico ou psicólogo para Tá. atuar como psicanalista, é uma formação regulamentada. Aqui não é, então Mas aqui precisa ter curso tem superior, curso não é superior, isso? né? Precisa ter curso Curso superior, superior. mas Ah. qualquer curso, né? Eu posso ter Qualquer feito curso. biblioteconomia. Eu posso... Exato. E aí você precisa ter um tripé da formação que a gente chama, você precisa ter anos de análise, né? A sua experiência de análise, o estudo teórico e a prática clínica com a supervisão. Então, é a teoria, a supervisão da sua clínica e a sua própria análise. Mas mesmo os meus colegas, por exemplo, da residência, eles não são psicanalistas, mas todos faziam análise. Então, é uma coisa que na psiquiatria era bastante difundida, assim, pelo menos na minha turma, na minha época. Quanto tempo é a formação, assim, esse curso? Varia, mas ela pode ser livre, pode ser feita em grupo de estudos, não tem muito um padrão. não tem um mas padrão, tá? Eu Não, achei que mas, tivesse aí. Tá no vendo? Eu também meu tô aprendendo. eu não Exato, a gente tá sabia. aprendendo. muito E qual que é a sua linha na psicanálise? Ah, mais freudiano você é mesmo. freudiano. Clássico. Mas onde eu fiz foram 4 anos Legal. de currículo, mas na sociedade são 5, varia Mas um pouco. nesse meio tempo você já fazia consultório. De psiquiatria. Então, exato, eu sabia que eu queria me encaminhar para uma psiquiatria mais ambulatorial. Então, eu comecei dando plantão e comecei um consultório, comecei trabalhando como plantonista de IPS de psiquiatria, emergência psiquiátrica, e comecei meu consultório devagar e comecei a formação em psicanálise, e isso ao longo de já 8 anos, talvez, 8, 9 anos, enfim, foi um negócio ascendente. Eu sabia onde mais ou menos eu queria estar, que é mais ou menos onde eu estou hoje, que é basicamente clinicando no consultório, ambulatorialmente, como psiquiatra e como psicanalista também. Mas até chegar lá, eu atuei dentro de pronto-socorro psiquiátrico, de psiquiatria geral, atuei em UBS como psiquiatra de unidade básica no SUS, atuei como psiquiatra em CAPS adulto, com pacientes psicóticos, e é um regime de hospital-dia, assim, né? Hoje a gente chama de CAPS, não é hospital-dia, mas enfim, parecido. E CAPS, álcool e drogas também. Então, E que são opções de carreira, né, carreira, exato. né? Você optou por fazer outra coisa, Sim. mas as coisas que você está citando são coisas que possíveis, né? A psiquiatria tem o cenário hospitalar, para quem curte, o cenário hospitalar de PS, de emergência, tem o cenário hospitalar de enfermaria, de internação, e tem os CAPs, né, para quando você acompanha pacientes com quadros, às vezes, um pouco mais graves, às vezes em crise, às vezes estabilizados, que estão circulando e inseridos no mundo, fora daquela lógica de internação manicomial, né? E tem também acompanhamento ambulatorial, seja no SUS ou privado, em consultório. Eu tenho colegas que não quiseram ter consultório, que não gostavam da vida de consultório, que ficaram trabalhando em hospital mesmo, hospital psiquiátrico, ou enfermarias psiquiátricas em hospital geral, outros que ficaram só em serviços ambulatoriais, outros que ficaram só em CAPS, que não quiseram ter consultório, não quiseram ser terapeutas. Eu fui fazer formação, mas tem muitas possibilidades para caminhar. Legal. E assim, eu queria que você agora fizesse uma mensagem final para os alunos de medicina, eventualmente para algum médico que esteja trabalhando e também não decidiu o que vai fazer de especialidade, se vai fazer. O que você pode dar de dica,
recomendação, dizem que dá conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, É. né? Mas, A gente tenta não dar. mas assim, o que você falaria pra eles? O que você gostaria que tivessem falado pra você? Sim. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco, né? Como a gente discutiu na nossa formação. Não sei, talvez a forma de fazer isso, mas falta um pouco na formação. Eu imagino que pelo Brasil afora vai ter outras faculdades que também têm essa falha. Não sei se a gente pode chamar de falha. Mas o que Lacuna, você... É talvez. lacuna. Talvez lacuna é uma palavra melhor. O que você poderia falar aí? De mensagem final? Uhum. O que você gostaria de falar? Eu acho que, infelizmente, infeliz ou felizmente, muito disso que a gente falou talvez parta de uma busca nossa, e que poderia ser um tanto facilitada com talvez um guia, com um mentor, mas eu acho que talvez fazer análise ou psicoterapia, algum tipo de terapia, até para poder elaborar um pouco de tudo aquilo que a gente vive na faculdade, que é muito difícil. São situações muito íntimas e muito... são as coisas mais delicadas que qualquer pessoa pode viver na sua vida. Assim, uma situação de um adoecimento é muito cortante. Então, eu acho que poder pensar, ter um tempo para pensar a respeito de tudo isso ajuda a poder fazer essas escolhas depois. E acho que tentar ler, buscar um pouco, se aproximar, ainda que teoricamente, daquela área que você, com a qual você flerta, talvez, e buscar alguém que tá, talvez, atuando lá. Acho que isso também ajuda. Legal. E aproveitando só, mas agora eu vou te fazer uma pergunta psicanalítica, porque eu tenho essa dúvida, tá? Uhum. É dúvida minha, bem claro. Você acha que o mentor, enfim, um programa de mentoria, qualquer que seja, você acha que ele precisa ter uma recomendação, ele precisa ter alguma estrutura para ser mentor? Talvez ele mesmo ter um guia de como ser mentor, porque o que eu vejo é que, assim, eu vejo mesmo na mentoria da escola, existem várias mentorias, eu converso muito com os alunos, né? Só que as mentorias são muito díspares, o que talvez seja bom, mas assim, o fato é que tem mentoria que leva os alunos para ver obras de arte no ASP, tem mentoria que leva para fazer jardinagem, tem mentoria que fala, não, minha área é a melhor de todas, vem fazer minha área, entendeu? E daí isso que não essa não é legal. Isso é Então, forte. assim, você acha que poderia ter, sei lá, uma diretriz, talvez, não sei, ou uma formação para o mentor, ou uma forma de selecionar um mentor que fosse de uma área completamente diferente, justamente para o cara também não ficar tentando, tipo, enfim, não sei. Acho Isso eu pergunto sobre a sua opinião pessoal Sim. mesmo. Acho que tem duas questões aí. É que um tanto da nossa profissão, né, da profissão de médico, ela também é um ofício, assim, ela é passada quase que de mão a mão, né? Você vai lá nas aulas de semiologia, tem alguém que vai lá e percute primeiro para te mostrar como faz, que ausculta, coloca o estetoscópio no seu ouvido para você ouvir. É quase Então, artesanal, né? e é muito, isso, é de uma mão para outra mão. Então, eu acho que esse recorte da subjetividade, tanto de quem está passando quanto de quem está recebendo, ele vai aparecer, vai fazer parte desse processo, né? Agora, talvez, pensando um pouco de uma maneira um tanto, né, guiada aí pela psicanálise, é que é você poder escutar o que o aluno, ou enfim, seu mentorando está trazendo e poder ajudá-lo a questionar sobre aquilo que ele tá te colocando e, na verdade, instigá-lo a escutar o desejo dele, assim. Acho que mais, né, como a gente fala, discute-se muito na psicanálise, tem uma questão do desejo do analista, né, da abstinência, da neutralidade, enfim, isso é uma parte que o analista precisa ter muito cuidado na condução de um tratamento. Acho que na profissão de um professor ou de um mentor nessa posição, acho que isso também é muito importante, quer dizer, é poder escutar o desejo do outro,
poder ajudá-lo a escutar esse desejo, a reconhecer esse desejo e não confundir com o seu. Exatamente, com a sua projeção, né? Com a Exato. E projeção com que as você suas faz. vaidades, Tá vendo? Eu né? fiz a pergunta pra pessoa certa. Tá vendo? Tinha certeza que a resposta ia ser boa. Nelson, eu queria foi agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigada por estar com a gente, por ajudar aí os alunos nesse Espera. caminho tortuoso, que vai ser tortuoso sempre. Sim. ótimo. Raquel, como a gente não se apresentou no começo, agora você vai ter que se apresentar no final, por favor. Não posso deixar a Ana começar. Eu já ia falar que então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Então, eu sou Raquel Teixeira, tô aqui com a minha grande amiga. Ana Gandolfi, quem quiser, temos o nosso @ médico de quê? Temos também os nossos perfis pessoais, né? Pessoais não profissionais, mas que são os nossos, que é DRA Ana Gandolfi. E Endocrino Feelings, muito obrigada a todo mundo que ficou. Obrigada, Nelson, por aceitar o nosso convite. E até o próximo.